Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Eu espero que você esteja empolgado, empolgada para aprender hoje palavras difíceis. Difíceis, tá vendo? É? Se eu erro, você também consiga errar. E quero te ensinar 10 palavras que os brasileiros pronunciam de forma errada. A última é a mais interessante. Então, fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma delas. A primeira é essa palavrinha aqui, artigo. Mas muitas pessoas pronunciam errado. Primeiro, porque é muito comum escutar coisas como artigo, archivo, archivo, e a pronunciação correta é archivo, archivo. Acuérdate que em espanhol, não te olvides, lembra que, eu já meti um espanhol aqui, hein? Lembra que no espanhol essa CH se pronuncia como se fosse TCH do português. E que essa V se pronuncia como B de vaca. Então a gente vai falar archivo, archivo. Abre o archivo correto. El archivo correcto. A segunda palavra é fui. Eu fui, eu fui. É muito comum que os brasileiros falem foi ao invés de fui. Não esqueça que se estamos falando de primeira pessoa, se sou eu, que no espanhol a gente fala eu falo eu fui. Se eu estou falando dele, eu estou falando dela, eu falo ele ou ella ou usted, se eu quero ser formal, que seria ele e ela, e o senhor e a senhora, foi. Então eu falo eu fui, vou marcar aqui para você não errar, eu fui. E vou pegar outra cor para esse. Ele, ella, usted, foi. Tá vendo? Aqui eu escrevi de novo. Fui é para eu, para eu. Primeira pessoa do singular. Ayer fui al médico. Fue é para ele, ella, usted. Terceira pessoa do singular. Ele foi amable. Como eu disse, um erro muito frequente é falar fui, quando na verdade é foi. Eu já escutei um trilhão de vezes eu fui, ao invés de falar eu fui. Não se preocupe, não se preocupe se você errou até agora. O problema é começar a falar do jeito certo. Vamos ver em uma frase os dois. Ayer fui al médico e ele foi amável, tá vendo? Eu fui, ele foi. Al igual que no português, a gente tem no espanhol vários porquês, mas vamos ver os dois mais importantes. O porque, que é quando eu respondo alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa chega e fala para mim: ¿Por que estudias espanhol? Porque me gusta. Eu falo porque. É uma palavra llana. A gente fala no espanhol llana. Ou seja, eu não preciso falar por quê, porque seria aguda. Então, é uma palavra llana em espanhol. É como se fala. Que significa que é uma palavra llana? Llana é quando tem a força de pronunciação na penúltima, tá bom? Então, a gente não fala porque, estaria errado, é aqui, a força está aqui. Porque, isso significa que a palavra seja llana. É que eu não fiz a tradução dessa palavrinha. Temos aqui um exemplo. Não saí porque estava cansado. Agora, se eu quero perguntar, ou eu quero expressar uma emoção, aí sim eu posso dizer: ¿Por que chegaste tarde? ¿Por quê? Porque estava ocupado, por exemplo. Por que estava ocupado? Por quê? Porque. Democracia é a próxima palavra. No português a gente fala democracia. Isso aqui é um exemplo de heterotônico. É uma palavra que tem uma sílaba tônica diferente no espanhol e no português. E no espanhol a gente pronuncia democracia. Fala depois de mim. Democracia. Isso aí. La democracia garantiza los derechos. Teléfono, exatamente a mesma coisa. É uma palavra que no português é telefone e no espanhol é teléfono. Também é um heterotônico. Tem uma sílaba tônica diferente no espanhol e no português. Me passas tu teléfono? Me passas tu teléfono? É uma palavra esdrúxula porque tem a força de pronunciação aqui. Se fosse aqui, seria llana, que seria o exemplo que a gente viu antes, né? Aqui, por exemplo, em democracia. E se a força fosse aqui, fosse aguda, que é o caso, por exemplo, de Ramon. Ramon.
Ramon. O que acontece se você chamar a pessoa de Ramon? Você está falando que a pessoa é um presunto. Mi amigo Ramon cocina jamón. Tá vendo? Mi amigo Ramon cocina jamón. E antes de eu te mostrar as últimas duas palavras, já se inscreva no meu canal e me segue para mais vídeos como esse, para que eu possa te ajudar e contribuir a que seu espanhol fique melhor cada dia. E me segue também em todas as minhas redes sociais, que eu publico conteúdo todo santo dia. Vai lá, me deixa um like, um comentário, faz alguma coisa aqui pela tua professora, hein? Vamos continuar. Anelar. Lembra que no espanhol a letra H ela não tem som, ela é muda. Então a gente não pode fazer aquela combinação que fazemos no português de anelar, entendeu? Não dá. Você tem que lembrar que essa letrinha aqui, ela é muda, ela existe só para encher o saco mesmo. Por exemplo, ella suele anhelar viajar. E a última palavra, a última é primer. No português a gente fala primer e é muito difícil. Você tem que entender que é primer. O que é primeiro? É a forma reduzida, apócope, de primeiro. E quando eu tenho depois um substantivo, por exemplo, masculino, eu não falo primeiro dia, eu falo primeiro dia. Primeiro é muito comum usar errado e falar primeiro quando a gente precisa falar primeiro. E segundo, é muito comum errar na pronúncia, tá? Este es el primer paso para alcançar a fluência. É o primeiro passo. Uma coisa que eu fazia muito era ficar fazendo assim para dividir as palavras, entendeu? Por exemplo, primeiro, democracia, telefono, arquivo. Você pode tentar fazer isso para melhorar a pronúncia, caso te ajudar. Outra coisa que você deve entender é que às vezes quando a gente coloca a palavra que a gente pronuncia e a palavra certa, conseguimos ter uma percepção maior. Por exemplo, aqui está o caso de Ramon e Ramon. A gente fala Ramon, Ramon. Por quê? Por quê? Vamos repetir algumas frases aqui só para você sair falando, hein? Diz assim, não saí porque estava cansado. Eu não saí porque eu estava cansado, tá? Vamos lá. No salí porque estaba cansado. ¿Por qué fue tan caro? ¿Por qué fue tan caro? Tanto dinheiro. Vamos lá. ¿Por qué fue tan caro? Hablé con Ramón por teléfono. Eu falei com Ramon pelo telefone. Vamos lá. Hablé con Ramón por teléfono. Ramón, teléfono. Hoy es el primer día de la pandemia. Hoy es el primer día de la pandemia. Está vendo aqui outra palavrinha que se pronuncia diferente? Pandemia, não é pandemia, é pandemia. Eu vou deixar exercícios e eu vou deixar o material da aula de hoje na nossa comunidade no WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Se você não está lá dentro, está perdendo tempo, porque é de graça e você recebe sempre materiais para deixar esse espanhol mais fluente cada dia. Então já sabe, entra lá no grupo para que não fique por fora de absolutamente nada e sempre tenha esses materiais atualizados lá no seu próprio WhatsApp. Entra lá e me segue nas redes sociais também. Um beijo muito grande, obrigada por estar aqui e eu espero que agora você consiga pronunciar melhor, um pouquinho melhor, um passo a cada vez que dá certo. Obrigada demais, gente! Um beijo! Tchau, tchau!